Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Meu nome é Denise, secretária da Assistência Social. Vamos dar início à sessão que vamos apresentar a nossa LDO. O presente regulamento trata-se de uma audiência pública setorial para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2024 e as alterações correspondentes nas demais peças de planejamento PPA e LDO de 2024, que será realizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, especialmente do artigo 48, que determina seja assegurada incentivo à participação popular. Planejamento público. A audiência está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro no dia 5 de maio de 2023, às 18h30. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido um intervalo de 15 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito ou façam suas inscrições para apresentação oral da mesma. Os presentes podem apresentar propostas, sugestões, perguntas pertinentes à LDO. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição no prazo máximo de 10 minutos. Apenas poderão ser apresentadas sugestões ou reclamação sobre a LDO 2024 e temas pertinentes. Logo após a leitura das sugestões, a presidente abrirá as palavras para o debate de matérias apresentadas pelos presentes com os secretários técnicos envolvidos. Todas as questões serão preferencialmente respondidas nas próprias audiências, não havendo possibilidade da resposta de algumas questões no momento da audiência por falta de secretário ou por outros motivos. O secretário da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício aos munícipes. Após todos os procedimentos legais, a presidente encerrará oficialmente a audiência. Boa noite a todos. Meu nome é Priscila, sou diretora em gestão em assistência social e vou estar fazendo a apresentação da LDO 2024 da Diretoria Geral de Assistência e Desenvolvimento Social e Economia Solidária. Eu gostaria, antes de ressaltar que para que essa apresentação fosse efetivamente realizada, tem por trás um grande trabalho de toda a equipe da Secretaria de Assistência, desde frente de trabalho, serviços gerais, motoristas, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, os auxiliares administrativos. Em especial, eu gostaria de agradecer a Rita, que é a nossa chefe de seção de recursos, termos e parcerias. O orçamento da Diretoria Geral de Assistência Social, ele é planejado e executado no sentido do aprimoramento de ações da gestão, pagamento
da folha de pagamento de funcionários, sejam efetivos ou seletistas, e manutenção da diretoria. A folha de pagamento, então, ela inclui 104 servidores efetivos, 38 funcionários seletistas e 45 estagiários. A manutenção da diretoria, ela se dá em manutenção predial, diária para colaboradores em viagens, aluguéis, serviços, sejam de locação de impressoras, consumo de água, luz, internet, telefone e aquisição de equipamentos permanentes de uso da gestão. O Fundo Municipal de Assistência Social, ele é executado com ênfase no aprimoramento da gestão, na proteção social básica e na proteção social especial. Para o aprimoramento da gestão, acontece o repasse para 7 das organizações sociais, sendo que são 8 credenciadas. Nós temos uma que não está com toda a sua documentação regularizada. Também são feitos os termos de colaboração municipal, estadual e federal, e eventuais termos de fomento em virtude de emendas parlamentares e zona azul social. São recursos destinados, então, para as entidades. Entre elas, a primeira é a CRIF, Casa da Criança Futuro Feliz, onde nós temos um termo de colaboração municipal, também estadual e também federal. Constitui objeto desses termos de colaboração garantir acolhimento institucional para as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, afastados do convívio familiar, como medida protetiva, devendo reproduzir um lar, compreendendo atividades na área da pessoa criança, de 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias, em situação de necessidade de acolhimento provisório. Essa entidade é a que conhecemos como abrigo da CRIF. A segunda é a Associação de Amparo à Velhice de Registro, conhecida como Lar dos Velhinhos, que contempla um termo de colaboração municipal, um estadual e um federal. Constitui objeto desses termos de colaboração, que é garantir a assistência integral aos idosos, cujos vínculos familiares, comunitários e sociais foram rompidos ou fragilizados, diante de uma vulnerabilidade ou de um risco social para a população local, ou seja, apenas população de registro, em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área da pessoa idosa, acima de 60 anos, sendo de ambos os sexos. A terceira entidade é a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro, que detém um termo de colaboração municipal e um federal, e constitui objeto desse termo de colaboração a mútua cooperação para o desenvolvimento dos programas assistenciais à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, atendimento integral e de qualidade através de ações que viabilizem a inclusão social desse público, bem como a garantia da efetivação dos direitos sociais. A quarta entidade é o AME, Apoio ao Menor Esperança, com termo de colaboração municipal e estadual. Constitui objeto desse termo um espaço de convivência, de formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia de crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades destes. Para a população local, em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área das crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 6 a 15 anos,
e de 15 a 17 anos em situação de risco pessoal ou social, utilizando metodologia da arte, educação e de educação e de valores visando a inclusão social. A quinta entidade é o FAC, Fraterno Auxílio Cristão, e tem um termo de colaboração municipal. Constitui o termo desta colaboração a mútua cooperação para o desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, que utilizam as ruas como espaço de moradia e de sobrevivência, proporcionar, garantir e viabilizar o acesso aos direitos sociais dentre as áreas de abrangência da entidade, visando propagar o conceito da emancipação social pelo viés dos direitos e da participação. A sexta entidade, organização social, é a AMAR, a Associação Amigos do Autista de Registro, e tem um termo de colaboração municipal. Constitui o objeto desse termo proporcionar à pessoa com transtorno do espectro autista e à sua família o atendimento através de ações que viabilizem a inclusão social, bem como a garantia dos direitos sociais. A sétima e última organização social é a ASSão, Associação da Pessoa com Deficiência de Registro. Constitui esse termo de colaboração, garantia de direito, de desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades, a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência, a partir das suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, de exclusão e de isolamento social. A proteção social básica, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, ela detém, nós chamamos diariamente de proteção básica, ela detém 6 CRAS, que são 6 Centros de Referência de Assistência Social, um CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, um Centro da Juventude, e um Centro de Cadastro Único. Começando pelos CRAS, o primeiro CRAS é o CRAS da Vila Nova, que fica ali na Praça Céu, um ambiente compartilhado com a Secretaria de Cultura e também com a Secretaria de Esportes. Ela abrange, esse CRAS da Vila Nova, ele abrange um território com 19 bairros, sendo constituído, então, pelo atendimento a 2.413 famílias, tendo uma meta anual de atendimento de 2.650. O programa Criança Feliz, realizado dentro do CRAS, ele é um programa que atende hoje 137 crianças, tendo a meta a 150. O PAIF, que trabalha com as famílias, faz um atendimento a 98 crianças, tendo meta a 108. O PAIF Trans, que é um programa de vanguarda, é um programa onde o registro se apresenta com um diferencial, que é o atendimento especial e específico às pessoas trans. Hoje o atendimento é feito a 6 pessoas com o objetivo de alcançar 10. O programa de fortalecimento de vínculos com crianças atualmente atende 20, com meta 30 crianças. O programa de fortalecimento de vínculos com adolescentes hoje atende 20 crianças, com meta atender 30. E o programa de fortalecimento de vínculos, serviço de fortalecimento de vínculos, que hoje atende 8 idosos, com meta a 15. Aqui algumas fotos de atividades realizadas ali no CRAS da Vila Nova.
O segundo é o CRAS do bairro Paulistano, que atende no seu território 4 bairros, entre eles urbanos e rurais. Eu não me atentei que o CRAS da Vila Nova também atende bairros urbanos e rurais. Então, voltando ao paulistano, são 4 bairros, entre eles urbanos e rurais. Sendo um pouco mais rápida, para a apresentação não ficar maçante, são 715 famílias atendimentos com meta a 750. Do programa Criança Feliz, 100 e 100. No PAIF para as famílias, 12 e 15. Serviços de fortalecimento de vínculos com crianças, 20 e 30. Serviço de fortalecimento de vínculos com idosos, 20 e 30. Aqui fotos também das ações realizadas. O terceiro é o CRAS Central, que fica ali na Vila Tupi. Ele abrange 32 bairros, também abrangendo bairros rurais. Tem o atendimento a 3.367 famílias, com a meta de 3.370. O programa Criança Feliz atende 175 crianças, com a meta de 175. PAIF Famílias, 47 e 50. PAIF Mulheres, 25 e 27. Fortalecimento de vínculos, 32 e 35. E fortalecimento de vínculos de idosos, 40 e 50. O quarto é o CRAS do Bloco B. Ele atende 13 bairros, entre eles também bairros urbanos e rurais. Famílias em atendimento 1.286, com a meta de 1.414. Programa Criança Feliz, 90 e 100. PAIF Famílias, 13 e 15. Fortalecimento de vínculos de crianças, 55, 60. Fortalecimento de vínculos de idosos, 15, 16. O quinto é o CRAS Arapongal. É um território que abrange 12 bairros, também urbanos e rurais. 1.000 famílias em atendimento, com meta a 1.110. Programa Criança Feliz, 92 crianças, 100 como meta. PAIF Famílias, 5 e 10. Fortalecimento de vínculos de crianças, 20 e 30. Fortalecimento de vínculos de adultos, 10 e 20. Fortalecimento de vínculos de idosos, 11 e 20. O sexto é o CRAS Agrochá, que abrange dentro do seu território 15 bairros, também urbanos e rurais, constituído por 1.104 atendimentos a famílias, 1.214 como meta. Programa Criança Feliz, 82 e 100. PAIF Famílias, 22 e 25. PAIF Indígenas, 33 e 35. Fortalecimento de vínculos crianças, 29 e 50. Fortalecimento de vínculos mulher, 6 e 15. Fortalecimento de vínculos de idosos, 11 e 20. O CCI, bastante conhecido pela população, é o Centro de Convivência do Idoso. É um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas que dão a oportunidade de participação do idoso na vida comunitária e previne situações de risco pessoal, contribuindo também para um envelhecimento ativo.
Ele tem foco no desenvolvimento de atividades que contribuam no processo do envelhecimento, no desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade, fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário, além da prevenção de situações de risco social. A intervenção social, ela é pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considera que a vivência em grupo, as experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. E devem também incluir essas vivências que valorizam experiências e estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, ou seja, né, a manutenção do respeito à autonomia do idoso. Atualmente são atendidos 90 idosos na frequência do CCI, com a meta pretendida de 100. O Centro da Juventude Gabi Bertelli, que fica lá no bairro Caiçara 1, ele é um centro de participação da família e da sociedade, num espaço articulado, chamado como Governo Presente, Família Protetora, Sociedade Alerta e Participativa no Cuidado aos Adolescentes, que dá oportunidade a esses jovens e às suas famílias de ter um espaço de participação, de formação e de cidadania, possibilitando um convívio social saudável, aumentando as oportunidades de desenvolvimento pessoal, buscando a redução da violência juvenil e combate às drogas. Com relação à LDO 2024, nossos planos e meta é o pleno funcionamento do Centro da Juventude. CAD único, que é o Centro de Cadastro Único, que fica no centro, na Praça da Árvore, próximo ali da Nakatsugawa. E nesse espaço, onde são realizados os cadastros para os programas sociais do governo federal. É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. A partir desse equipamento, é permitido, então, conhecer a realidade socioeconômica das famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso aos serviços públicos essenciais e também os dados de cada componente da família. Os principais serviços aos quais os munícipes cadastrados, então, terão acesso, se dentro do perfil, é o programa Bolsa Família, Carteira do Idoso Interestadual, Identidade Jovem, Passe Livre Interestadual, Tarifa Social de Energia Elétrica e isenção de taxas de concursos públicos. Agora, caminhando para falarmos sobre a proteção social especial pelo Fundo Municipal de Assistência Social, que rotineiramente chamamos de proteção especial. Ela é composta pelo CREAS, CREAS, que é o Centro de Referência especializada em assistência social, um CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, um CDI, que é o Centro Dia do Idoso, uma Casa Lar e um SAI Mulheres, Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres. O CREAS, localizado no centro, na rua São Francisco Xavier, ali bem em frente à Igreja Matriz, São Francisco Xavier, é uma unidade de proteção especial, de média complexidade, que oferta serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar os indivíduos e as famílias em situação de violação de direitos. Enquanto o CRAS trabalha no sentido de assegurar direitos, o CREAS ele intervém quando esses direitos foram violados. Busca fortalecer e reconstruir os vínculos familiares, comunitários e tem também função protetiva. As metas para 2024 são de realocar o CREAS para um outro imóvel e adaptar o espaço atual para
implantarmos, então, um centro integrado de atendimento a pessoas em situação de rua. No CREAS é realizado o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF, que em janeiro atendeu 217 indivíduos, realizou 88 visitas domiciliares e 3 grupos. Em fevereiro, 206, 73, 2 grupos e 1 aluguel social. Em março, 181 atendimentos individuais, 78 visitas domiciliares, 2 grupos e 1 aluguel social. Meta para 2024 é ampliar recursos humanos, com a contratação de um assistente social e um psicólogo. Lembrando que servidores exoneram, servidores se afastam, então é necessário, na medida do possível, essas vagas serem reocupadas. Educação permanente é capacitar a equipe a supervisionar o seu trabalho de fevereiro a dezembro. Realizar ações permanentes de prevenção ao abuso e exploração sexual, bem como as demais violências a crianças e adolescentes. Realizar ações permanentes de prevenção ao abandono, negligência e outras violências contra a pessoa idosa. Criar uma comissão para discussão e trabalho de prevenção à violação de direitos. O Serviço Especial de Abordagem Social, ele é realizado segundas, quartas e sextas-feiras, no período da tarde. Aqui nós temos toda a descrição, mas que vai ficar gravado e é possível de todos lerem, né? Mas ela tem um foco em crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias que utilizam os espaços públicos como moradia ou sobrevivência. O que é isso? É a nossa população em situação de rua. Então, a abordagem e a aproximação do CREAS a essas pessoas em situação de rua acontece segundas, quartas e sextas-feiras à tarde. Eu vou passar os dados do mês de março, considerando que de janeiro, fevereiro e março desse ano, em março foi percebido um aumento muito grande da ocupação do espaço por essas pessoas. Então, em março, ocorreram 152 abordagens, com 225 abordagens, pessoas que estavam em passagem pela cidade, 90, itens de higiene entregues foram 124, café da manhã fornecido para essas pessoas, 738, o aluguel social, que foi as pessoas que aceitaram, em famílias que aceitaram serem alocadas em residências, então aconteceram 7 aluguéis sociais, atendimentos individuais foram 53, 23 visitas domiciliares e 3 grupos realizados. Aqui, quando se fala em entrega de kits de itens de higiene, eu posso frisar a parceria com o FAC, que é o Fraterno Auxílio Cristão, que além do almoço para pessoas nessa situação de vulnerabilidade, também dá oportunidade de banho. As metas para 2024 são de efetivar uma comissão de discussão das demandas da pessoa em situação de rua. Essa comissão, nós tivemos a primeira reunião essa semana, e até 2024, a nossa meta é ter essa comissão bastante fortalecida. Terceirizar o serviço especializado de abordagem social, com previsão de equipe específica, incluindo automóvel e motorista para atendimento exclusivo desse serviço. Implantar o centro integrado de atendimento à pessoa em situação de rua. Realocar a equipe de abordagem social para atuação no centro integrado, uma vez que o serviço terceirizado refere-se aos profissionais de carreira que já estão em atuação, e educação permanente para capacitar e supervisionar a equipe.
O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que são os adolescentes que cometeram alguma infração e estão em liberdade assistida. Em janeiro foram 12, em março permanecemos com 12, liberdade assistida em janeiro 11, em março 10, e prestação de serviços à comunidade em janeiro 1, em março 5. As metas para 2024 são acompanhar até 20 adolescentes de acordo com o circunstanciado, com o acordo circunstanciado, ampliar recursos humanos também com assistente social e psicólogo, educação permanente capacitando e supervisionando a equipe e promover espaços de reflexão nos territórios e ações socioeducativas por meio de oficinas. Um outro equipamento da proteção especial é o CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher. É um espaço de acolhimento, atendimento psicológico-social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Friso aqui que a situação de violência em que a mulher pode procurar o CRAM não é apenas a situação de violência física, também a violência patrimonial, a violência psicológica podem ser incluídas e as mulheres receberem esse amparo no CRAM. Proporciona atendimento e acolhimento necessário à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania. Realiza o acolhimento e o atendimento permanente, aqui a mulheres residentes do município de registro, destas que necessitem de atendimento, de monitoramento, acompanhamento das ações desenvolvidas pelas instituições que compõem a rede, instituindo os procedimentos de referência. Mulheres atendidas em 2023, 480, e média pretendida para 2024, 300 mulheres. Ou seja, com as ações de prevenção, a meta é diminuirmos o número de mulheres atendidas no CRAM, não porque não queiramos atendê-las, mas pelo desejo de que o respeito aos direitos das mulheres esteja cada vez mais sendo respeitado. O CDI é o Centro Dia do Idoso, fica ali no Bloco B, é um local onde os idosos podem passar o dia, é um serviço que tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que participam desse programa. As ações da equipe ali alocada, ela é pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador na aceitação, na valorização da diversidade, da redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. Por que o CDI ou não o CCI? No CDI nós falamos de idosos com autonomia um pouco mais comprometida, que precisam de cuidados diários que envolvam familiar ou cuidadores, e eles podem, então, passar o dia no CDI. Hoje são atendidos 9 idosos, com uma média pretendida para 2024, 15. O SAI Mulheres não tem foto, e isso é proposital. Ele é um serviço regional de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência, para mulheres e seus filhos. É um local sigiloso, é um local, entre aspas, escondido, é um local onde pouquíssimas autoridades do município sabem onde ele está, e normalmente direcionados para lá, mulheres em risco iminente de perda de vida. A Casa Abrigo é um equipamento público que oferta serviço de acolhimento institucional temporário para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos de até 17 anos e 11 meses.
de modo a garantir-lhes proteção integral, criando mecanismos de superação e prevenção de situações de violência e ruptura de vínculos. É um serviço regional sediado aqui em Registro, possui convênio com os municípios de Cananéia, Cajati, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Pedro de Toledo e Itariri, ou seja, a sede é em Registro, porém todos estes municípios devem cumprir com um acordo de enviar recursos para que a casa se mantenha e que possa, assim, também receber mulheres desses outros municípios. Então, como eu havia dito, é desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de cogestão, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias, em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do sistema de justiça. Possui capacidade para 20 pessoas, fornece moradia adequada, visando o bem-estar de mulheres acolhidas e seus dependentes de acordo com as normas. Tem como objetivo oferecer espaço de reflexão, especificamente sobre a complexidade da violência doméstica, fortalecimento da autoestima, empoderamento, autonomia, construção do projeto de vida e entre outros. A Casa Lar é um abrigo municipal, é um serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, de acordo com o ECA, o artigo 101, em crianças que estejam em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir com a sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado, então, o retorno dessas crianças ao convívio da família de origem ou, sendo isso impossibilitado, sejam encaminhados para uma família substituta. Neste caso, ocorrendo todo o processo legal de adoção. No momento, a casa está com uma criança de 8 anos. Atualmente, a casa passa por uma grande reestruturação física, se readequando e reordenando, e que estabelece o atendimento para 20 crianças, ou seja, hoje estamos com uma, mas temos a capacidade, após a readequação, a abrigarmos 20 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses. Porém, para essa readequação é necessária uma reforma e ampliação da casa, que é a nossa principal meta para 2024. Aqui a planta baixa da reforma a ser realizada. Agora passando a falar do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é investido na proteção básica e também na proteção social especial. A proteção social básica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, esse fundo é enviado para 7 organizações sociais que são cadastradas no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e para manutenção também do fundo conforme deliberação do próprio Conselho. A proteção social especial, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, torna possível o pagamento da folha de funcionários do Conselho Tutelar, manutenção do próprio Conselho Tutelar e da Casa Lar, manutenção do próprio Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e somos cadastrados, porém ainda não temos nenhuma família, mas o programa de família acolhedora. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que as ações são realizadas conforme também deliberação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai também viabilizar ações conforme deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Fundo Municipal dos Direitos da Economia Popular e Solidária. Ele viabiliza a manutenção do próprio fundo, manutenção do Programa de Economia Solidária,
trabalho, inclusão produtiva e economia solidária. A manutenção do Fundo Municipal dos Direitos de Economia Solidária, ele faz parte de recursos de doação, fonte 3, que temos a pretensão de reativá-los para o próximo exercício. Agora, falando de trabalho, inclusão produtiva e economia solidária, são 3 programas realizados, que é o programa de frente de trabalho, o segundo é o Viva Leite e o terceiro é o Centro de Capacitação. Frente de trabalho urbano, em 2023, temos a meta com 80, dando oportunidade a trabalho a 80 pessoas, com meta para 2024 de 100 pessoas. É um programa de auxílio emergencial que tem por finalidade proporcionar a oportunidade de ocupação, qualificação profissional e renda até 100 trabalhadores com idades a partir de 18 anos. Lembrando que, para poder participar desse programa, todos estes usuários são famílias atendidas e acompanhadas pelos CRAS. Na frente de trabalho rural, em 2023 são 10, com expectativa de ampliação para 30 pessoas em 2024, também sendo um programa emergencial de auxílio-desemprego, que também tem por finalidade dar a oportunidade de ocupação, qualificação profissional e renda até 30 trabalhadores rurais a partir dos seus 18 anos completos. O programa Viva Leite é um programa bastante conhecido, tá? É um programa estadual que oferece um complemento alimentar seguro e nutritivo para as crianças de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social, dentro de todo o estado de São Paulo. Para se tornar beneficiário, a família ou cidadão deve estar cadastrado no CAD único e atendendo ao perfil, vai obter o NIS, e as crianças da faixa etária de 6 meses a 5 anos e 11 meses, com famílias com renda de até 2 salários mínimos, são elegíveis, com prioridade às famílias com renda de até 1/4 de salário mínimo per capita, ou seja, 1/4 de salário mínimo por pessoa. São atendidas 615 crianças e temos 38 pontos de distribuição no município. Além disso, para alcançar mais crianças, é importante ampliar os pontos de distribuição. Essa expansão pode ser por meio da abertura de novos pontos em regiões ainda não atendidas. Nós contamos, para a realização dessa distribuição, da contratação de 2 caminhões baú isotérmicos para levar os leites até os pontos de distribuição, que é o cuidado com a manutenção da qualidade do leite que vai ser entregue. O Centro de Capacitação é um serviço municipal realizado e responsável pela oferta de cursos de curta duração, que tem por objetivo produzir mão de obra qualificada para as ofertas de empregos dos nossos municípios, ou seja, as oportunidades de emprego que aparecerem, que nós tenhamos cada vez mais munícipes qualificados para ocuparem essas vagas. Quer também oportunizar a possibilidade de empreendedorismo, de economia popular solidária, através dos conhecimentos adquiridos nos cursos. Atualmente contamos com parcerias com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAR, com o Governo do Estado, pelo Via Rápida, pelo também Centro Paula Souza e o programa Meu Emprego, Trabalho em Equipe. Aqui algumas fotos dos cursos já realizados. E eu finalizo a apresentação da audiência pública da LDO de 2024, da Diretoria Geral de Assistência e Desenvolvimento Social e Economia Solidária, deixando o e-mail
para o envio de dúvidas, que é secretaria.assistência@registro.sp.gov.br. Vou repetir: secretaria.assistência@registro.sp.gov.br. Obrigada. Boa noite, meu nome é Silvana, eu sou assessora especial de ações sociais, estou representando a presidente do Fundo Social, Eliane Amamaro, e vou falar um pouco da história do Fundo Social. O Fundo Social de Registro vem fazendo um trabalho de excelência graças às muitas parcerias de sucesso entre o Fundo Social de São Paulo, as entidades e a sociedade civil. Os trabalhos realizados pelo Fundo atendem as famílias em situação de vulnerabilidade, com doações de cestas básicas, roupas e mais algumas coisas que a gente recebe de doação, a gente passa para as famílias necessitadas. Temos também um atendimento de empréstimos de equipamentos, como cadeiras de roda, cadeiras de banho, muleta, andadores, cama hospitalar, bengalas. E esses equipamentos são entregues em forma de comodato. Assim que retorna, é efetuada uma manutenção para podermos emprestar para outra pessoa que necessite. Contamos com doações de fraldas geriátricas, a qual repassamos aos necessitados. Realizamos, ao longo dos anos, um bazar, né, a gente chama de Bazar da Pechincha, com preços bem acessíveis. Esse dinheiro arrecadado, ele retorna ao fundo para manutenção de equipamentos, compra de algumas outras coisas que as famílias necessitem. Participamos em parceria, né, com outras entidades de quermesses, onde as rendas é dividida entre as entidades participantes. A gente promove, né, algumas ações onde as entidades também participam. Fazemos um trabalho também em parceria com o CREAS, com a assistência, entregando cobertores, roupas aos moradores em situação de rua. Temos também os cursos, que é parceria com o Fundo Social de São Paulo. E esses cursos são muito importantes para a população, porque a gente já tem relato de pessoas que se formaram e já entraram no mercado de trabalho. Nós temos curso de manicure, pedicure, depilação, design de sobrancelha, cabeleireiro, maquiagem. Temos também de maquiagem. E participamos também, no final do ano, aniversário da cidade, a gente faz o baile de aniversário da cidade. Toda a renda desse baile é revertida para a população. De que jeito? A gente faz compras de brinquedos e faz entregas na zona rural para as crianças. E tem também, no final do ano, um ônibus iluminado. A gente chama de ônibus iluminado, ele é todo iluminado, enfeitado, e assim, é bem concorrido, com passeios gratuitos para a população. Então, a gente, no final do ano, no Natal, a gente faz esse passeio que as crianças adoram.
E assim, para 2024, a gente pretende aumentar ainda mais esses eventos, gerando mais renda, com mais distribuição desses brinquedos. A gente vai estar passando agora algumas das ações que a gente já realizou ao longo dessa gestão. Como vocês podem ver, aqui tem alguns parceiros onde fizeram doações de cadeiras de roda, que são os que a gente empresta à população. Os bazares que a gente realiza. Aqui são alguns dos cursos. Muitas dessas mulheres, dessas pessoas que fizeram curso, já estão no mercado de trabalho. Aqui, todo ano, a gente tem a campanha do agasalho, junto com o Estado de São Paulo, que, por sinal, já vai ter o lançamento da campanha, conto com a ajuda de todos. Após a arrecadação, a gente distribui. Atendemos também a aldeia. Fazemos drive-thru. Teve também um espetáculo onde a gente arrecadou alimentos para estar montando as cestas. Drive-thru em mercado, na avenida. O Fundo Social de São Paulo também enviou muitas cestas básicas para registro. Participamos da Ação do Coração, é realizada em Santos. Eles fizeram uma parceria com o Vale do Ribeira e, ao final, as cidades participantes ganham uma certa quantidade de cestas básicas que a gente depois faz a distribuição. Aqui o baile da cidade, que após o baile, nós distribuímos os brinquedos na zona rural. Por fim, o ônibus iluminado, enfeitado, com um passeio para os munícipes gratuitamente. Aqui segue o e-mail do Fundo Social, fundosocial@registro.sp.gov.br. Assim a gente termina. Assim a gente termina a nossa apresentação. Como nosso amigo Robson me avisou, tem 10 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, aí a gente retorna para estar fazendo os esclarecimentos. Obrigada, boa noite.
após todos os procedimentos legais, eu, presidente, encerro oficialmente a audiência. Muito obrigada a todos.